Fala turma, aqui quem fala é o Felipe Pedreira da ByteSource. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui a maioria dos fluxos de agente de IA pro WhatsApp do N8N, tá bom? Então é assim que funciona a maioria deles. Nesse caso aqui é para Evolution, tá? Então se você estiver usando uma outra API, possa ser que mude alguma coisa aqui, outra coisa ali, principalmente nessa parte de poder, que é a parte que a gente trata as mensagens de áudio, imagem e vídeo. E hoje eu vou explicar para vocês, nó por nó, de como é que funciona aqui. Se você entender tudo que está aqui, você consegue criar fluxos melhores, adaptar fluxos e muito mais coisa, tá bom? Então eu vou dar várias dicas aqui que eu aprendi durante esse tempo trabalhando com IA aqui no N8N. E vamos lá. O primeiro nó que a gente tem é o de webhook. Ah, sou muito iniciante, não sei para que serve o nó de webhook. Basicamente, quando o seu cliente envia uma mensagem pro WhatsApp, a IA ela tem que receber de alguma forma essa mensagem e receber as informações da mensagem, né? Tem que saber quem que enviou, e várias outras coisas da mensagem. Como é que a gente sabe disso? A gente usa a Evolution para poder fazer essa configuração. A gente vai fazer essa configuração depois, né? Não vou ensinar nesse vídeo. Vamos supor que você já tenha feito algum agente de IA. Só quero entender melhor aqui os nós, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando com esse cenário aqui. Então você configurou o seu Evolution, ele vai receber aqui. Então aqui a gente usa esse node de webhook para poder receber as informações da mensagem que o seu cliente enviar, ou o cliente do seu cliente, enfim. Depois disso a gente vai para o credenciais. Esses credenciais aqui, basicamente é para a gente não repetir a mesma coisa 1 milhão de vezes. Ah, como assim repetir 1 milhão de vezes? Por exemplo, lá para a gente poder usar para enviar a mensagem para a pessoa de volta, né? A gente vai receber a mensagem da pessoa e tem que responder com a resposta da IA, com a mensagem que a IA gerar. Então a gente precisa configurar o URL da Evolution, a API, a instância e várias outras coisas. Para a gente não ter que trocar várias vezes, né, ou em vários locais diferentes, a gente padroniza tudo aqui, tá bom? Aqui também, esse nó também aqui é pra gente não ter que ficar chamando por esse nome aqui que é mais complicado, Remote JID, tá vendo? Ele é bem mais complicado, mais difícil de lembrar, a gente consegue facilitar chamando ele de WhatsApp, tá bom? Então a gente pode credenciais.whatsapp, vai ficar mais fácil de lembrar e mais fácil de você chamar ele depois. Depois disso a gente vai para o switch. O switch basicamente é para ele filtrar aqui, entender melhor qual tipo de mensagem, né? Se é uma mensagem de áudio, se é uma mensagem de texto, web, mensagem de texto do WhatsApp, né? Não, do aplicativo, no caso do celular. Se é uma imagem, se é um documento. Pronto, vou explicar aqui agora nó por nó, tá bom? Então o primeiro nó aqui é o de puxar o base64 do áudio. Ah, o que é o base64? É um formato que a gente usa para poder conversar com a IA, tá bom? A IA ela não entende literalmente a imagem, não entende literalmente nada. Então a gente tem que transformar em um formato que ela entenda, né? A gente meio que transforma. Esse base64 é um código, vou chamar aqui de código gigante, que a IA consegue entender ali, identificar o que é. E outra coisa, sempre que a gente recebe aqui no webhook, a gente não recebe literalmente a imagem, a gente recebe um ID do arquivo. Então se for um áudio, a gente recebe o ID do áudio, o ID da imagem, o ID do documento, e com isso a gente consegue puxar o base64 do arquivo, que é o que a gente está fazendo aqui. Aí a gente pega o base64, converte no formato que a gente precisa, e nesse caso aqui do áudio, né, a gente manda para IA, e aqui a gente manda o ChatGPT falar o conteúdo do áudio pra gente, tá bom? E texto a gente não precisa traduzir, ele vai vir um texto aqui normal, tá vendo? Vai vir um texto certinho aqui pra gente. Tem imagem funciona da mesma forma, a gente manda o HTTP pra Evolution para conseguir o base64, né, que é o formato que eu comentei. Documento a mesma coisa, converte nesse caso aqui em imagem, tá vendo? Converte em arquivo e depois em imagem a gente manda pro ChatGPT. E aqui o legal de imagem é que a gente consegue colocar um prompt, tá bom? E escolher o modelo. Então eu posso escolher aqui um modelo mais caro, mais barato, dependendo da minha funcionalidade. E eu posso pedir detalhes. Isso aqui é um comprovante, isso aqui é um comprovante de pagamento. E aí ela vai ver o conteúdo da imagem e vai responder, criar uma mensagem
com base nisso aqui, tá bom? Então você pode brincar com isso aqui, dá pra colocar a legenda também da pessoa, que é da mensagem da pessoa, tá bom? Que algumas imagens algumas imagens elas vêm com legenda, né? Então você pode colocar a legenda aqui também para ela poder responder, pra ela poder usar como base. E aqui é basicamente isso, né? A gente tem como mudar aqui o modelo. A gente tem como mudar aqui o modelo. Na operação tem como... A operação sempre vai ser de analisar. E é basicamente isso. Pronto, então basicamente isso aqui vai tratar a mensagem. Então se for áudio ele vai traduzir, se for imagem ele vai transcrever para imagem, né? Tá, aqui em documento já é um pouquinho diferente. Como assim um pouco diferente? Ele faz aquele esquema do base 64, converte o arquivo para um PDF de verdade e com base no PDF ele extrai os dados. Só que aqui é o seguinte, a gente não está usando IA, tá? Nesse caso aqui a gente não está usando IA, mas a gente poderia pegar o arquivo em si e colocar para IA traduzir e mandar alguma mensagem sobre, tá bom? Pronto, agora a parte de concatenação, tá bom? Ah, mas como é que funciona? Então, a gente já começa com o Node 7. Possa ser que para você não tenha, tá bom? É só basicamente uma forma da gente melhorar a linguagem de tudo, melhorar a manutenção do fluxo. Mas eu tinha uma opção de pegar isso aqui e jogar para vários de listar a mensagem. Então, por exemplo, ia para esse, aí ia criar um outro para esse aqui, entendeu? Vou deixar assim, ó. E aí vários. E repetir isso, essa cópia aqui que eu fiz, com todos, tá bom? Eu teria que fazer isso. Só que pra gente não ter que fazer isso, a gente usa esse Node 7, tá bom? Esse Node 7, que ele vai fazer esse trabalho pra gente não ter que repetir tudo, tá? A gente vai basicamente listar todos os valores que a gente recebeu aqui e posteriormente a gente vai chamar todos eles de uma coisa só, tá bom? Aí, aqui o que ele faz? Aqui é a parte de concatenação. A gente adiciona uma mensagem na nossa memória, tá bom? Essa memória aqui ela é temporária, então a gente adiciona a mensagem lá e espera. Aqui esse tempo aqui a gente pode alterar para qualquer coisa. A gente pode botar 10, 20, mais de 20 eu não aconselho. Toda vez que eu tentei usar mais de 20 segundos nisso aqui não deu certo, tá bom? Mas como é que funciona? Basicamente o cliente vai mandar uma mensagem, vai chegar pra cá e vai pausar nesse tempo aqui. Ele vai contar o tempo. Como eu deixei 10 segundos, ele vai contar 1, 2, 3. Se nesse tempo, até ele terminar a contagem, o cliente mandar uma outra mensagem e chegar até aqui, aqui vai travar. Como assim vai travar? Ele vai juntar a mensagem. Então quando chegar aqui nesse Edit Fields, quando ele fizer o push aqui, ele vai puxar mais de uma mensagem e aqui ele vai verificar para ver se é a última, e se for a última, ele vai passar. Se não for, ele vai esperar e na próxima fileira que ele acabou de chegar aqui, ele vai esperar mais 10 segundos e vai repetir o processo. Vou melhorar um pouco mais a explicação. Então mandei um oi. O oi chegou até aqui. Vou inclusive ativar o fluxo. Bora ativar esse fluxo aqui. Pronto, ativei. Tá vendo? Ele vai até aqui. Lista de mensagens. E ele vai contar os 10 segundos. Tá contando aqui os 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois que ele contou esses 10 segundos, vamos esperar aqui, ele vai dar um push aqui nas mensagens. Então aqui, desculpa o incômodo. E ele vai comparar se o desculpa incômodo que ele recebeu daqui é a mesma coisa do que a mensagem que estava ali atrás. Que são essas daqui. Se for igual, ele vai deixar passar. Se não for, ele vai esperar. Porque se não for igual, significa que tem uma outra mensagem no caminho. Entendeu? Então ele pode ignorar essa execução e usar a outra. E a outra mensagem que vai fazer esse trabalho vai gerar resposta, né? Só que assim, ele vai ignorar aqui, mas é porque ele já salvou nesse push, tá bom? Esse push ele já salvou a mensagem, entendeu? Então, para ele não responder a mesma mensagem duas vezes, ele faz ele ignora, tá vendo? Porque no get aqui, se eu tivesse rodado o valor duas vezes ou chegasse duas mensagens, não seria assim. Seria, por exemplo, assim, ó.
entendeu? Já vai ser rodado 2 vezes. E com isso, ele ia ver que é diferente. Tá vendo? Tá vendo que o 2 é diferente do 1. E aí ele ia acabar com a execução. Tá vendo? E aí na segunda execução que ele iria fazer esse processo de responder com a IA. Tá vendo? Então a concatenação é basicamente isso. O cliente vai enviar uma mensagem, a IA vai aguardar 10 segundos aqui, o tempo que você colocar, tá? Se eu não me engano 15, 20 ele já não funciona, então o ideal é que você coloque até 18, tá bom? Então vai esperar 10 segundos no meu caso. Se o cliente mandar outra mensagem, ela vai esperar mais 10 segundos e por aí vai esperar mais 10 segundos, mais 10 segundos, para poder gerar a resposta. Se não mandar, ele vai prosseguir e vai gerar a resposta. Para que isso? Tem pessoas que elas respondem com mensagens quebradas, entendeu? E se a IA ficar toda hora esperando ali responder mensagem por mensagem, vai dar problema. Vai ter gastos desnecessários, entendeu? E pode até quebrar um pouco do entendimento, entendeu? Se ela tiver com... Se a IA conseguir responder 3 mensagens que fazem o mesmo sentido de vez, fica muito melhor. Então esse é o objetivo da concatenação de mensagens. Então se você estiver assistindo até agora, comenta aí embaixo. Se tiver alguma dúvida também pode mandar aí embaixo que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então a parte de concatenação é basicamente isso. Depois disso, a gente vai facilitar aqui, né, as coisas. A gente vai chamar a resposta. Então esse fluxo aqui eu peguei de um curso. Então tem muita coisa que aqui não faz sentido. Então, por exemplo, esse telefone aqui tá aqui, ele não precisava estar aqui. Ah, por que não precisava? Porque a gente já chamou o número do cliente aqui dentro, entendeu? A gente já chamou ele de WhatsApp. Então eu não preciso estar chamando ele toda hora, que nem esse fluxo aqui tá fazendo. Então ele chamou lá, agora tá chamando aqui de novo. E isso aí pode gerar problema e é ruim. É basicamente esse o motivo. Aí aqui o que eu faço? Não é necessário, tá? Isso aqui a gente podia fazer isso dentro do agente direto. Mas se ficar melhor para você, a gente pode chamar isso aqui tudo de mensagem. E o que é isso aqui tudo? Isso aqui tudo é basicamente todas as mensagens concatenadas do cliente. Quando a gente faz o get aqui, né, que é para puxar as mensagens que o cliente já mandou, a gente vai receber uma lista. E a gente usa esse ponto join e esse barra invertido n para poder juntar tudo em uma mensagem só, em uma variável só. Então esse ponto join é para isso, tá bom? Esse barra invertido aqui n é quebra-linha. Então a quebra de linha no N8N e em várias outras coisas a gente chama dessa forma, tá bom? Esse barra invertido n. Saindo aqui a gente tem o heads, a gente usa a operação de delete para poder apagar essa execução, tá bom? Limpar ali essa memória que a gente usa. Aqui eles estão usando o heads, mas eu não aconselho usar o heads, tá bom? O heads é bem ruinzinho, ele é muito ruim, a memória dele. É muito melhor a gente usar o Postgres SQL. Ele é a melhor opção atualmente para a gente de IA, tá bom? Então é basicamente isso. Então, turma, esse código aqui que a gente usa não é tão necessário, tá bom? Mas basicamente é pra gente limpar coisas que são inúteis, tá bom? Nessa memória aqui do Redis e em outras memórias também, eles retornam as mensagens, essas mensagens aqui, de forma ruim. Ah, como assim de forma ruim? Com essas coisas aqui, ó, que tá tudo em inglês, né? São identificadores, basicamente, eu diria. E formatos também que a IA não entende. Então, ou que são desnecessários, entendeu? Que só vai consumir mais tokens. Então esse código é basicamente para isso. Então, por exemplo, aqui, ó, remove múltiplos espaços. Então, se tiver o cliente pegou, mandou 2 espaços, isso consome tokens da IA. E aí a gente consegue limpar usando esse replace aqui, tá vendo? Então esse nó de código é basicamente para isso, tá? Depois que ele vem para cá, ele vai para o nosso grandioso agente de IA. Aqui no agente de IA eu sempre gosto de recomendar algumas coisas. Então a gente tem algumas opções aqui em settings, que é configurações,
nessa opção aqui, John Error, eu clico aqui e coloco ou essa opção, ou eu coloco de stop mesmo. E gosto também desse Retry on Fail. Clico aqui, coloco, gosto de colocar 5, tá? Que é realmente pra gente ter um retorno da IA. E boto 5.000 milissegundos. Lembra que tá em milissegundos, não tá em segundos, então 5.000 daria 5 segundos mais ou menos. O que que isso aqui faz? Às vezes possa ser que a IA ou alguma coisa dê algum erro. Às vezes são erros que são resolvidos com o tempo. Ou mais de uma tentativa resolve, enfim. E aí eu faço isso aqui e resolve o nosso problema. Então, é basicamente isso. Tá bom? Essa é a configuração que eu sempre gosto de fazer nos meus agentes. Pra gente evitar problema com os clientes, né? São vários tipos aqui de agentes. Eu sempre gosto de manter isso aqui mesmo. A gente tem algumas opções também no agente. Eu vou explicar lá pra vocês. Aqui a gente já sabe que é o prompt, tá? O prompt que a IA vai seguir. A gente consegue também colocar o máximo de iterações possíveis. E isso aqui é basicamente pra nossa IA, ela não gastar tokens à toa. Então, por exemplo, às vezes a IA ela pode tentar ativar a mesma ferramenta mais de uma vez. Isso não é recomendado. Ou pode gastar muito token, etc. Então, você pode limitar, colocando 10, por exemplo, ou os 15, enfim. Se estiver dando algum erro, você pode usar. Isso aqui é pra gente conseguir saber as ferramentas que ela utilizou. Então, às vezes, se você tiver uma ferramenta ali, você quer saber se ela usou a ferramenta ou não, você ativa essa opção, que ele vai dar sempre o retorno ali. Vou apagar e vamos lá. Aí aqui a gente tem um modelo, né? A gente pode colocar 1 milhão de modelos diferentes. Tem muita opção aqui mesmo. Eu sempre recomendo o 4.1 mini ou 5 mini, tá bom? São os melhores modelos aí no mercado do ChatGPT, da OpenAI. Memória. Pronto, aqui tá uma parte muito interessante, que é a parte de memória, tá bom? A memória do agente, que é essa aqui. A gente tem algumas configurações. Primeira credencial, não vou comentar disso. Session ID é muito importante, que é a partir disso aqui que nosso agente vai saber com quem que ele está conversando. Então, se você não tiver um aqui correta, né, pode dar muito problema. Se você tiver mais de um agente usando ao mesmo tempo, você pode colocar outra chave. Então, você pode colocar o telefone e o nome dele, Felipe. Então, se você tiver, eu sempre recomendo fazer isso aqui, se você tem mais de um cliente, porque aí a memória não conflita. Então, sempre coloca mais de uma coisa. Não coloca só o telefone, porque isso aqui geralmente dá problema. Já aconteceu muito de eu testar para um cliente, fui testar no outro, a memória manteve a mesma, né? Isso aí deu um bug ali, eu não consegui testar e eu demorei para entender o que estava dando. Então eu sempre recomendo você colocar mais de uma chave, colocar o telefone e o seu nome, alguma coisa aqui. Só que lembrando, se você colocar alguma key muito grande, ele vai dar problema. Então eu recomendo só colocar o primeiro nome ou alguma coisa mais fácil de lembrar. Então se eu colocar Felipe Pedreira ou alguma coisa assim, dá problema. E sempre evite espaços, tá bom? O N2N, ele geralmente trata os espaços com porcentagem 20, mas não é tão recomendado. É bom você colocar só a chave e o telefone, é o que eu geralmente indico. Olha, isso aqui é pra quando você coloca 0, ele vai ter a vida infinita. A memória ele nunca vai apagar aqui no Redis. E é basicamente isso, tá bom? Se você quiser que ela expire, né? Então, poxa, eu quero que ele tenha a memória ali durante só apenas 5 dias. Aí você vai calcular aqui em milissegundos, tá bom? Isso aqui é tudo em milissegundos. E aí você vai converter e vai colocar aqui. Então, 10.000, né? Ou 100.000, não sei. Vai depender de você. Eu sempre recomendo deixar em 0 mesmo, tá bom? E se você precisar, você apaga manualmente. E a última opção é o contexto. Eu sempre gosto de deixar 12. Ah, mas por que eu não boto 20? Porque 20 você pode confundir a IA, dependendo do modelo que você estiver trabalhando. Então, se você colocar um modelo meio ruim, ele pode dar problema, né? E se você colocar um modelo caro, ele vai consumir tokens, tá bom? Isso aqui consome tokens. Então, tenha cuidado com o valor que você vai colocar. Eu coloco de 10 a 20, tá bom? No máximo. Você vai testando o que funciona melhor pra você. E é basicamente isso. Então, memória é basicamente isso. Não precisa fazer mais nada. E agora, as ferramentas, tá bom? Primeiramente, eu nunca recomendo você usar ferramentas assim. Ou você usa MCP antes, ou você usa ferramentas personalizadas
através do HTTP request. Nesse modelo aqui a gente usa um reg. O que é reg? Basicamente você configura um documento que vai ser a base de conhecimento da IA. Tá? Isso aqui não é uma extensão de prompt, isso aqui não é mais prompt para você colocar. É basicamente você colocar um livro para ler, tá bom? Então você tem o seu conhecimento ali do seu cérebro e você vai usar essa parte aqui como um livro. Então se a IA tiver alguma dúvida de alguma coisa, ela vai consultar aqui. Então aqui você vai sempre colocar informações fixas ou que são muito difíceis de mudar. Então, por exemplo, eu estava criando uma IA para uma imobiliária e ela precisava saber quais cidades eram ao redor ali de cada lugar. E aí eu usei o reg para isso, entendeu? Então, sempre que a minha IA tem alguma dúvida em relação a bairros próximos, ela consulta o reg dela e ela consegue responder com precisão. Eu cometi o erro de usar o reg como mais prompt, só que na verdade não é. Fiz milhares de testes. Inclusive é muito difícil você forçar a IA dela ficar sempre consultando a mesma ferramenta, isso é bem complicado e é muito difícil de ser executado. Fora que isso aqui gasta também mais tokens, então se você quer economizar, evite colocar o reg como um prompt extra, então aí sempre como uma base de conhecimento. Depois disso, que a IA vai gerar a resposta aqui ativando o reg ou puxando aqui as ferramentas dela, ele vai enviar a mensagem. E aqui, nesse fluxo que eu estou usando como exemplo, ele te dá duas opções, tá? Ele te dá a opção de áudio e ele te dá a opção de enviar mensagem no WhatsApp normal. E aqui no WhatsApp, ele manda aqui tudo certinho, tá vendo? E aqui no áudio, ele manda para Eleven Labs, que é um sistema de áudios, tá bom? Ele manda a mensagem para Eleven Labs, que você provavelmente vai escolher aqui sua voz, a voz que você quer usar ou qualquer outra coisa, a sua API, tudo certinho, vai ativar, vai pegar o base 64, né, porque o Eleven Labs ele vai te responder em base 64, você vai transformar o base 64 em arquivo e aqui você vai conseguir enviar o áudio, tá bom? E é basicamente dessa forma, tá, que funciona a maioria dos fluxos de N8N no Brasil. E tem também aqui o reg, né, pra gente poder cadastrar o reg. Mas a princípio é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também que a gente vai estar respondendo na maior velocidade possível. E deixa o like, se inscreve no canal e até mais.